né, da primeira parte, a exortação à santidade. Versículo 13. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obediente, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes no tempo da vossa ignorância. No versículo 14, quando ele termina, no tempo da vossa ignorância, né? A interpretação da ignorância, a Larissa já até trouxe para a gente, né? O tempo antes da conversão. Existe uma outra passagem da Bíblia, que eu não sei exatamente qual, né? Que fala assim, que faz exatamente essa comparação. A ignorância é naquele sentido de você não conhecer a palavra de Deus. Então, o ignorante aqui é aquele que não é conhecedor da palavra de Deus, não é conhecedor dos ensinamentos de Jesus para nós. Então, há uma diferença entre a gente que é cristão e conhece a palavra de Deus, então nós não estamos mais nessa ignorância, daquele que não conhece a palavra de Deus. Então, a outra passagem, que eu não sei exatamente qual é o livro, qual é o versículo, enfim, fala assim, ai daqueles que conhecem a palavra e não a põem em prática, né? Então, aqui lembra isso, porque essa ignorância é a ignorância não é de ser o ignorante que a gente usa no dia a dia, no sentido da pessoa ser grossa, ser, né, sem paciência, digamos assim. É um ignorante no sentido de não conhecimento da palavra de Deus. Então, aquele que conhece a palavra de Deus, ele é mais cobrado, né? E é importante a gente conhecer a palavra de Deus para a gente saber o caminho correto a seguir. Eu lembro da reflexão que foi feita com os adultos, que alguém falava assim, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, às vezes ela comete um erro, um pecado, e não sabe exatamente que aquele ato está em desacordo com a palavra de Deus. E para nós que conhecemos, esse pecado se torna mais pesado, digamos assim. Em que sentido? Às vezes a gente comete um erro e a gente sabe que nós estamos indo contra o ensinamento de Jesus. Então, é você saber que aquela atitude não é aquilo que Jesus quer para nós, e mesmo assim a gente nós fazemos. E uma pessoa que não sabe o ensinamento, não sabe aquilo que Jesus pregou, nunca leu a palavra, às vezes ele vai cometer aquele erro, aquele pecado, sem saber que é um pecado, né? Coisas simples do dia a dia, às vezes uma oportunidade que se tem, e é muito comum de você estar em uma conversa e rolar uma fofoca, alguém falar mal de uma outra pessoa, alguém querer julgar uma outra pessoa, e às vezes entra naquela conversa e julga e se acha o dono da verdade, e a gente fala mal do outro, a gente incentiva um ato negativo, né? Então, para nós que conhecemos, esse pecado se torna até mais pesado, porque nós conhecemos, nós não somos ignorantes, passamos da conversão. Não é por bens perecíveis que nós devemos buscar a santidade. Essa busca pela santidade, em todo o tempo que nós vivemos aqui na nossa peregrinação na Terra, não é por bens perecíveis, como ouro, prata ou qualquer bem que nós temos atualmente, o celular, a roupa nova, enfim, aquilo que é perecível, que se acaba logo. Mas a gente tem que buscar essa santidade porque fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O Cordeiro, aí o versículo 19 e 20 vem dizendo, né? O Cordeiro imolado, predestinado desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, Deus já sabia, Deus tudo sabe, tudo pode, que o sangue de Cristo seria para nos salvar na cruz, né? E é por ele que tendes fé em Deus, e por ele tendes fé em Deus, nós temos fé em Deus por isso, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim, aí eu tirei essa frase como nosso título de hoje, que a vossa fé e a vossa esperança se fixem em Deus. Então,
Independente da situação que a família, que você, que um amigo esteja vivendo, situação que pode estar tranquila ou pode estar muito afetada pela situação mundial ou por questões particulares dentro da família e que às vezes nos levam a questionar a Deus, a ter a nossa fé fraquejar, a gente tem que saber e não esquecer nunca que a nossa fé, nossa esperança tem que se fixar em Deus, porque Deus é um Pai maravilhoso para cada um de nós, é um Pai super poderoso que nos deu seu Filho em resgate a cada um de nós. Então, a leitura da palavra, eu vou falar por mim mesmo, tem se tornado cada vez mais importante para mim ler e reler essas passagens, porque nos fortalece no dia a dia, na nossa prática diária, lembrar que a gente conhece a história da salvação. Todos nós aqui conhecemos a história da salvação. Mas quando a gente pega a Bíblia, a gente lê e a gente vê essas palavras fortes para a gente, isso nos fortalece no dia a dia. Então, nas atitudes do dia a dia, a gente vai saber esperar um pouco mais antes de julgar, vai lembrar que a gente não deve julgar, vai saber controlar melhor a nossa língua, né? Que é o maior instrumento de pecado, como bem foi citado por Arthur, e que a gente tem que manter a nossa fé, a nossa esperança em Deus, que a tribulação vai passar. Que o pecado nos tira a sobriedade, né? A embriaguez, o sede sóbrio, não é só embriaguez de bebida, de álcool, mas que o pecado nos embriaga, nos deixa fora de si. A gente começa a andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Então que a gente busque sempre a sobriedade. E eu vou repetir como mensagem esse final dessa passagem, né? O sede santos em todas as circunstâncias, em todas as nossas ações. Porque esse pedido de santidade não é para agradar amigo, pai, mãe, por ser obediente à minha mãe, é por ser obediente a Deus, né? Porque Deus se fez homem e morreu por nós numa cruz, então é por seu sangue que devemos buscar a santidade, devemos imitá-lo, né? Nessa santidade. E que em cada situação possamos pedir a presença do Espírito Santo em nossa vida, porque é muito fácil a gente errar, é muito fácil a gente pecar. Então só com a unção do Espírito Santo em nós, a cada momento, a cada dia, que a gente vai estar alerta, né, atentos, para que a gente não peque. Então que nós possamos, na nossa vivência, com os nossos amigos, os nossos grupos, sermos cristãos de verdade, demonstrarmos que com nossas atitudes nós temos um Deus que se fez homem, que morreu por nós, que nos ama muito, que nos quer sóbrios. Então, que nós sigamos a obediência à verdade da palavra, para que nós possamos ser melhores e que as nossas metas, os nossos objetivos sejam alcançados por honra e glória de Deus. Entendeu? Porque por sermos pessoas obedientes à palavra de Deus, nós possamos alcançar o conforto da vida, digamos assim, sem vaidade, sem pecado, mas sim por obediência a Deus.